Olá! Na aula de hoje, nós veremos uma funcionalidade bastante interessante no Windows Server 2012, que é a capacidade que o sistema operacional passa a ter de gerenciar remotamente outros servidores, isso nativamente dentro de uma configuração padrão do servidor. Então, quando eu venho aqui em painel, né, ou, por exemplo, quando venho aqui em servidor local, a gente sabe que a gente vai observar as informações referentes a esse servidor específico. Mas, por exemplo, se eu quiser reinicializar um servidor, se eu quiser adicionar uma função de servidor, por exemplo, eu quero remover a interface gráfica de um determinado servidor. Normalmente, eu faço uma conexão da área de trabalho remota para esse servidor que eu quero fazer a configuração e faço os ajustes que sejam necessários. Então, a partir do Windows Server 2012, eu tenho um novo conceito, que é o de criar grupos de servidores. Então, aqui vocês estão vendo painel, servidor local, todos os servidores, que como já subentende-se, né, como eu já posso imaginar, ele vai me mostrar todos os servidores, mas aí imagina que eu tenho 150 servidores, eu quero separar apenas os meus servidores de arquivos, apenas os meus servidores DNS ou apenas os meus servidores DHCP, ou com os clusters específicos que eu tenho, aqui no caso com 3 servidores, eu não precisaria criar um outro grupo. Eu já tenho aqui os servidores disponíveis, mas se eu quiser criar um grupo de servidores, como eu posso fazer? Eu venho aqui em criar um grupo de servidores, defino aqui em nome do grupo de servidores qual o nome que eu quero atribuir para esse grupo. Então, eu vou colocar aqui meus servidores. E aqui eu vou informar qual será a minha fonte de servidores. Cliquei aqui em Active Directory, eu já estou trabalhando no ambiente de domínio. Aqui em Sistema Operacional, deixando o filtro como tudo, ele vai me mostrar todos os servidores e vocês vão perceber que inclusive estações de trabalho ele também vai me mostrar. Se eu tivesse que fornecer, por exemplo, parte do nome, então, olha, eu quero todas as máquinas com o nome SRV, que comecem com SRV, eu tenho como fornecer isso aqui, certo? Eu tenho aqui nesse filtro do sistema operacional como pedir aqui conjuntos de máquinas, né? Então reparem que eu posso ir, por exemplo, lá até o Windows Server 2003, por exemplo, tá? Eu vou manter aqui a opção tudo e clicando em agora, como o conjunto de máquinas que eu tenho nesse domínio é pequeno, então só isso aqui já é suficiente para mim, né? Então eu vou pegar e clicar aqui, selecionar os servidores. E aí a primeira pergunta que normalmente as pessoas fazem: você está usando aí servidores baseados no Windows Server 2012, mas o meu ambiente ainda é misto. Ele possui servidores baseados no Windows Server 2008 R2, o Windows Server 2008 e o Windows Server 2003. É possível gerenciar também esses servidores? Sim, é possível fazer o gerenciamento remoto. A questão é que existe um serviço específico aqui no Windows Server 2012 que já me permite fazer esse trabalho. Então, se eu clicar aqui em servidor local, eu vejo que eu tenho uma opção chamada gerenciamento remoto que é habilitada automaticamente depois que o servidor é preparado. Então, eu instalei o servidor, isso já é habilitado automaticamente. Então, a partir do instante que eu tenho ali, por exemplo, meu ambiente de domínio, apesar disso aqui não ser uma funcionalidade obrigatória apenas para ambiente baseado no AD, mas que faz mais sentido, né, vamos dizer assim, no ambiente de AD, porque seria onde eu teria aí algum nível de complexidade um pouco maior para pensar em fazer uma determinada configuração, né, seria o ambiente de AD especificamente. Então, isso aqui já vem habilitado. Certo? Agora, no Windows Server 2008 R2 e no Windows Server 2003, existem procedimentos que vocês vão precisar executar para fazer com que isso se torne possível. Então, no caso do Windows Server 2008 R2 e do Windows Server 2008, o recurso de gerenciamento remoto ele faz parte de uma feature do sistema chamado WinRM, que vem de Windows Remote Management. Certo? Então, através do serviço de Windows Remote Management, eu consigo fazer isso no Windows Server 2008 e no Server 2008 R2. Depois que que eu adiciono essa feature no Windows Server 2008 R2, no prompt de comandos, eu executo o comando winrm
barra quick config e depois de apertar Enter, o sistema ele vai ficar tão preparado quanto o Windows Server 2012. No caso do Windows Server 2003, o processo de configuração desse recurso é um pouco diferente, porque o WinRM não existe mesmo dentro do 2003. Então, você vai precisar fazer o download desse recurso. Então, é só ir numa página de pesquisa e fazer a procura por WinRM, Windows Server 2003, por exemplo, e você vai encontrar o conjunto, isso é gratuito, vai encontrar o software necessário para você poder baixar no seu servidor no Windows Server 2003, você faz a instalação do WinRM e depois de executar o WinRM/quick config, o seu servidor, o Windows Server 2003, também estará pronto aí para configuração, né, remota. Bem, então aqui no caso, eu vou selecionar os servidores que eu quero envolver. Cliquei aqui no botão adicionar, né, para ele já fazer a configuração. E depois que eu dou OK, vocês vão reparar que eu tenho aqui, ó, meus servidores, onde ele vai me mostrar a lista de servidores. Então, reparem que eles têm aí um conjunto de informações básicos aí desses servers, né? Configuração de IP, se eles estão online, né? Tal, a data de última atualização de informações, status de ativação desses servidores. E aí o que acontece? Conforme eu clico aqui nesses servidores, então, por exemplo, o server 1 ele está selecionado, ele vai me mostrar aqui uma série de informações importantes sobre esses servidores. Então, eu tenho ali eventos, status de serviços, o analisador de práticas recomendadas, né, que nós podemos utilizar para que o Windows faça uma avaliação das configurações de servidor que eu utilizei nesse server, né, para ver se eu estou trabalhando em cima das boas práticas. O analisador de desempenho do servidor e o status de funções e recursos, o que está instalado, o que não está, etc, etc. Então, toda vez que eu clicar em um servidor aqui, ele automaticamente vai me trazer um conjunto de informações, né, aqui para baixo relacionados àquele servidor específico que eu cliquei. Então, vou marcar aqui, vou atualizar, e aí ele já vai passar a me trazer as informações específicas desse outro servidor. Como os servidores são iguais aqui, então não muda muito. Eu acabei de fazer a instalação desse ambiente, então não vai mudar muito o conjunto de informações. Um detalhe que é interessante aqui é que, clicando com o botão direito em cima de um determinado servidor, vocês vão reparar que ele me mostra um conjunto de comandos e opções que são pertinentes àquele tipo de servidor que eu estou selecionando. Então, como eu cliquei com direito no server 1 e esse server 1 ele é um controlador de domínio, então ele já me mostra uma série de possibilidades aqui, certo? Que eu posso querer, comandos que eu posso querer executar em cima desse servidor. Quando eu clico com direito no server 2, vocês vão reparar que o conjunto de opções já é bem menor. Por quê? Porque esses outros servidores não têm outros papéis ali para desempenhar. O que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou utilizar o adicionar funções e recursos. Ele vai em cima do server 2, ou seja, eu estou trabalhando aqui realmente remotamente e agora vocês vão entender melhor como é que funciona esse assistente. Vamos entender o porquê de algumas opções. Então, primeira tela, mandei avançar, instalação baseada em função ou recurso. E aqui nessa tela, onde ele normalmente pergunta, né, selecionar um servidor no pool do servidor, como eu selecionei o server 2 lá na lista, então ele já me indica que ele está aqui marcado. Eu vou clicar em próximo. Não é nenhuma função que eu quero adicionar nesse servidor, eu vou mandar avançar. O que eu quero fazer? Eu quero remover a interface gráfica dele. Então, eu vou chegar aqui na parte de interfaces do usuário e infraestrutura. Reparem que ele me mostra que esse status instalado é porque ele já verificou no outro servidor, né, o que tem. Aliás, aqui eu vim no assistente para adicionar, né, se eu quisesse adicionar, mas eu quero remover. Então, espera aí. Clicar com direito, aliás, minto. Eu venho aqui, ó, gerenciar, remover funções e recursos, desculpem. Mandei avançar. Eu vou pegar e selecionar o server 2, vou mandar avançar aqui, que eu quero remover, né, a interface gráfica. Não é uma função que eu quero remover. O que eu quero remover é um recurso, então aqui vem no interfaces do usuário e infraestrutura. E aí eu vou desmarcar os itens. Aí ele já está me dizendo o que vai tirar de lá.
próximo, e aí passa a fazer muito mais sentido essa opção de reiniciar cada servidor de destino automaticamente, se necessário. Por quê? Quando eu marcar isso aqui, eu não estou trabalhando lá no outro servidor, né? Então, o que eu estou dizendo quando eu marco aquela opção é que, no caso aí dessa funcionalidade, é obrigatória a reinicialização do sistema para concluir a configuração. Então, quando eu marcar aquilo ali, eu estou dizendo o seguinte, ó, não importa o que esteja acontecendo naquela máquina, quando ele terminar o processo de remover a interface gráfica, ele automaticamente reinicia o servidor, né? Então, por exemplo, eu poderia mandar remover e desmarcar isso aqui, porque talvez eu não possa fazer esse processo de reinicialização nesse momento. Eu cliquei aqui em remover e pronto. Agora é aguardar que o processo de remoção ele já tem início lá no servidor remoto. É só aguardar. Vamos esperar aí o processo terminar agora. Enquanto o processo vai seguindo aqui, se eu quiser, inclusive, eu posso fechar aqui a janela, certo? E, olha, reparem lá, olha, ele já me diz ali que ele está online, mas está com uma reinicialização pendente, ou seja, dentro do processo, agora ele vai seguindo. Eu posso fazer outras coisas. Um outro recurso bastante interessante aqui é dentro do dashboard, né, dentro aqui desse painel, clicando aqui novamente, vocês vão reparar que eu tenho agora um conjunto aqui embaixo de opções que envolvem os meus servidores. Eu vou clicar aqui em ocultar para ele tirar esse bloco de boas-vindas. E aí ele me mostra aqui o status do meu ambiente, certo? Então ele está me indicando aqui, por exemplo, que nos meus servidores de arquivos, ele me diz que um aqui está com um problema de capacidade de gerenciamento. Desses outros meus 3 servidores, ele me indica aqui que tem uns com problemas em serviços. E quando eu clico, ele vai me dar mais informações, ele vai me abrir uma janela falando sobre qual servidor que está naquela condição. Então, aqui, por exemplo, ele está falando de questões aqui relacionadas ao server 2 especificamente também, né? Aqui no caso do server 1, ele está dizendo, olha, tem um serviço específico aqui que ele está com status de parado, mas, no entanto, é um serviço que está configurado para inicialização automática. Então, em função disso, ele disparou esse alarme. Se eu quiser, eu clico com o direito, mando iniciar serviço, né? Não adianta tentar fazer isso para os outros, né, servidores, né? Porque no caso aqui para o server 2, porque eu sei que ele já tem uma reinicialização pendente. Então, a partir daqui, eu mando já ele fazer o start daquele serviço específico, e isso era uma coisa que antes eu teria que conectar lá na máquina para poder fazer a configuração, né? Então é bastante interessante esse dashboard, porque eu passo a ter aqui, ele faz um agrupamento de funções, cada bloco desse é baseado em uma função específica. Então, se eu tiver vários servidores DNS, ele não vai ter um bloco para cada servidor, ele vai me indicar aqui quantos servidores eu tenho e vai me dar o status específico dele, né? Então, vamos dizer assim, para quem não tem, se você não tiver nenhuma ferramenta específica para te dar esses status, no próprio Windows Server 2012 você consegue isso. Se você quiser trazer de volta aquele bloco de informações, é só vir aqui no Exibir, mostrar bloco de boas-vindas e aparece o bloco lá novamente. Mas aí, no caso, esse bloco é só quando você está fazendo a configuração inicial, não é necessário que ele fique em exibição ali o tempo todo. Ok? Bem, muito obrigado aí pela participação em mais essa aula e espero vocês na próxima, hein? Muito obrigado. Tchau, tchau.